na casa do Senhor, na sua vertente. Sei que é uma pessoa espiritual, entende muito sobre a palavra de Deus, faz muitos trabalhos sociais em prol do próximo, mas como é que avalia este problema e qual seria a possível solução para que se saísse desta confusão e se entrasse na harmonia que caracteriza uma igreja cristã? As escrituras sagradas já nos advertem o que é que nos últimos tempos haveria de acontecer. Este não é um assunto isolado. Há mais de 2000 anos, assuntos iguais já existiam. É preciso primeiro os homens que fazem a obra de Deus tenham a consciência primeiro do seu chamado. Qual é a sua responsabilidade para com as almas? Porque o epicentro do líder espiritual, o epicentro do líder religioso, do corpo eclesiástico do Senhor Jesus Cristo é o ganho das almas. Se nós, como líderes espirituais, perdemos o grande foco que é levar as almas perdidas para o encontro do Senhor Jesus Cristo e passamos a ver os benefícios que a igreja pode dar e passamos a viver em prol dos nossos sentimentos e não do ide e o pregai o evangelho, naturalmente que os servos de Deus vão se perder. Porque muitas das vezes o servo de Deus esquece da sua responsabilidade, do seu chamado, da sua unção, daquilo em que Deus lhe deu como missão, porque Deus ele distribui talentos e cada um vai receber o seu talento em função do seu grau de responsabilidade. Mas infelizmente nos últimos tempos nós percebemos que os apóstolos, os bispos, os pastores, os evangelistas não estão preocupados com o ide e pregar o evangelho, não estão preocupados em ir atrás das ovelhas que se encontram perdidas neste mundo, mas sim vão atrás do ouro. O que seria o ouro? Seriam os benefícios, porque os benefícios é que seguem o entendimento de muitos líderes espirituais, muitos líderes religiosos. Infelizmente, eles já não vivem em função do povo, mas vivem daquilo que o povo pode lhes dar. Isto é que acaba criando polêmicas dentro da santa casa sagrada, que é a casa de adoração, que é a casa de busca da luz, busca da salvação. Porque o maior evangelho, o melhor evangelho que existe na face da terra é o arrependimento e a salvação de almas. Um evangelho que contraria o arrependimento e a salvação das almas, este evangelho pode-se considerar um evangelho doentio e podemos levar aqui uma dúvida se realmente é isto que nós pretendemos ou não. Quando nós vemos pessoas, não é, que ocupam cargos de grande relevância dentro da igreja, oficiais eclesiásticos dentro de uma igreja, a irem para um tribunal administrativo, isto mancha aquilo que é o bom nome do Senhor Jesus Cristo. E o diabo, ele vai ganhando aquilo que é o seu terreno neste mundo, porque a missão do diabo é exatamente espalhar. A missão do diabo é exatamente fazer desacreditar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A missão do diabo é roubar, matar e destruir. Porém, a missão do Senhor Jesus Cristo é simples. Vinde a mim todos vós que estão cansados, subcarregados, que eu vos aliviarei. Mas que alívio os cansados vão ter numa igreja onde os próprios líderes eclesiásticos não conseguem ter um entendimento, senão darem aquilo que é continuidade à dor que estes homens sentem. Porque quando nós olhamos para uma igreja, estamos a olhar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para um suposto pastor, evangelista, quando nós olhamos para um bispo, nós estamos a olhar alguém que transmite aquilo que é o calor, aquilo que é o sentimento, aquilo que é a paz do Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, nos últimos tempos, nós temos visto aqui aquilo que é um nível de periculosidade por parte daqueles que deveriam trazer um bom ânimo para a nossa sociedade,
sociedade. E isto tem um preço muito alto no que diz respeito à perda dos seus seguidores. Porque aqueles indivíduos que estão numa fase de querer conhecer o evangelho genuíno, quando se apercebe que aqueles que deveriam dar aqui aquilo que é um exemplo são os que trazem o mau exemplo para o bem-estar da obra do Senhor Jesus Cristo. Ai daquele de quem vier o escândalo. As escrituras, elas já são claras. As escrituras, elas são contundentes quanto a este aspecto daqueles que Jesus Cristo, que Deus confiou para propagandear, para espalhar o evangelho, e foram estes mesmos os promotores da desigualdade, os promotores dos conflitos, os promotores da confusão. Infelizmente, esses não vão falhar aquilo que é a ira do Senhor Jesus Cristo, aquilo que é a ira do Deus Todo-Poderoso. É preciso que estes senhores, quando estiverem numa situação de desvantagem conflituosa, que sentem e discutam aquilo que é as diferenças. Mas aquilo que eu disse na gênese da minha intervenção, muitas das vezes é o poder. As pessoas, quando ocupam um determinado cargo dentro de uma instituição religiosa, eles pensam que são eternos, porque em algum momento as igrejas, elas têm dado algumas vantagens, têm dado um carro, a igreja tem dado uma casa, a igreja tem dado uma ajuda de custo. Há pastores que vão atrás dessas benesses a nível da casa do Senhor. Pode ser que o pastor, numa primeira fase, ele não vai com este entendimento de querer ter vantagem. Certo. Mas no decorrer do tempo, ele corrompe-se, ele fica cego, perde o entendimento, se esquece de qual é a missão que Deus lhe deu ao chegar naquela casa, que é espalhar, que é propagandear, que é proliferar o evangelho. Vou pedir que segure o seu fio de pensamento. O seu colega já está aqui há bastante tempo também. Obviamente que tem algo a dizer. Massurir, qual é então a missão de um eclesiástico? O seu colega do painel diz que há quem se deixe levar pelos bens materiais. Mas então, se não são os bens, qual é o papel de um homem de Deus? Olha, Clemente, a missão é clara para o homem de Deus, que é salvar tanto as almas perdidas. Esta é a missão clara. Mas nos últimos tempos nós temos visto conflitos constantes em que muitas das vezes acabam peregrinando aquilo que é a essência, portanto, da existência desses espaços espirituais. Ora, vejamos, esses conflitos entre crentes ou entre líderes religiosos, na verdade, não é um sinal de fracasso da fé. Eu considero isto como se fosse, portanto, a existência de seres humanos imperfeitos que, dentro das suas imperfeições no meio religioso, acabam criando esses conflitos. Mas também temos que ter em conta que a igreja é um espaço espiritual, mas também são espaços, portanto, que albergam, são albergados como organizações sociais que são sujeitas pelo ego, pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância e muitas outras coisas, pelo fato de existir lá um homem imperfeito. Porém, já temos aqui a Escritura Sagrada, que muito bem fala sobre essa questão, portanto, do homem de Deus, que em tempo existirão os falsos homens de Deus, que em meu nome poderão espalhar o evangelho de salvação, o que poderá não constituir a verdade. Agora, em situações dessas, em que temos líderes religiosos... Como que diz os falsos profetas? Os falsos profetas. Com mentiras. Exatamente. Agora, termos homens de Deus dentro da igreja, num lugar onde é considerado como um lugar santo, que pode-se buscar a salvação, pode-se buscar a paz, e temos conflitos, e nós olhamos para o nosso país, temos vários conflitos a níveis sociais, e muitas das vezes nós nos socorremos às igrejas. Nós olhamos para a igreja como se fosse um lugar de paz, onde podemos, portanto, requisitar os homens de Deus para virem mediar os nossos conflitos a nível social. Mas hoje estamos a encontrar conflitos dentro da própria igreja, dentro da estrutura, por causas de elementos esses que foram bem linkados pelo meu colega, que é o dinheiro, que é a ganância, que é o ego, que muitas das vezes acaba corroendo o bom senso da criação, portanto, dessas igrejas. Dali que acaba meramente criando esses conflitos que podem vir a minar aquilo que é a boa convivência dentro da própria igreja. Eu costumo dizer às pessoas que, olha, não podem estar em disputa de aquisição daquilo que vocês pretendem. O que é mais nesta vida é a questão de tu olhares para a Escritura Sagrada e olhar para os 10 mandamentos, começares a ter um bom entendimento dos 10 mandamentos para poder perceber que essa Escritura Sagrada está para guiar um ser humano
do modo que este ser humano esteja dentro de um bom convívio, dentro de princípios que possam conduzir uma sociedade saudável, uma sociedade estável, que possa conviver em harmonia, em paz, sobretudo para poder resgatar as almas perdidas, assim que ao longo do tempo foram se perdendo em caminhos tanto obscuros. Então, tendo já a igreja nesse exato momento que até precisam recorrer a instituições de justiça para poder resolver os problemas, os conflitos internos, e isto acaba demonstrando a fragilidade dentro das igrejas e muitas das vezes acaba trazendo consequências como é a proliferação das igrejas. Hoje em dia nós temos proliferação da igreja em que cada um, quando entende dentro da sua religião, ele compreende que já está sendo justiçado, que ele merece mais, então acaba tendo essa vontade de que era a outra igreja, não por vontade de que há um chamado por detrás disso, mas porque quer ganhar mais, ele quer ter esta autoridade, ele quer ter a posse disto, então ele tem que, portanto, olhar por essa questão de criar a sua própria igreja, o que acaba minando até a própria fé, o que acaba minando a própria missão eclesiástica, que é para, portanto, a salvação das almas perdidas. Então, esta toda a situação acaba colocando um alarido que, muitas das vezes, esses conflitos acabam se alastrando até mesmo na nossa sociedade, porque nós temos os líderes religiosos como fossem os espelhos que podem mediar os conflitos sociais, e quando temos esses conflitos a nível das igrejas, isso acaba desestabilizando aquilo que é a boa convivência da nossa sociedade, o que é a boa convivência, porque nós vimos bem no Acordo Geral da Paz, nós vemos, portanto, os homens de Deus a mediar os conflitos, mas hoje em dia, infelizmente, nós encontramos igrejas que pregam o homem, que pregam políticos, e deixam da sua missão à parte e acabam fazendo os trabalhos do homem, se esquecendo-se da sua missão preponderante, que é a salvação das almas, que é o resgate das pessoas que andavam pelos maus caminhos, que é para poder resgatá-los e trazer a verdade, de modo que possam ter o seu caminho trilhado na paz e na luz de Deus, para que isso, portanto, possa facilitar em todas as esferas da vida. Então, esses conflitos, para mim, mostram uma fragilidade, portanto, a nível das igrejas. Não podia se recorrer até às instituições de justiça para se resolver este problema. Até muitas das vezes, mesmo as instituições de justiça podem recorrer às igrejas para resolverem o problema. Agora estamos a ter aqui um inverso, o que pode minar uma boa convivência daquilo que se espera com as igrejas, o que nos últimos tempos isso vem perdendo a sua essência. Isto é de lamentar, é de chamar a atenção aos nossos líderes religiosos, porque nós temos eles como espelhos, nós temos eles como exemplos na nossa sociedade, como pessoas que podem, portanto, nos salvar, como pessoas que podem nos guiar. E hoje virmos, portanto, a assistir um alarido desta natureza, isto acaba, portanto, demonstrando uma fragilidade a nível da estrutura religiosa. Já há muitas disputas desnecessárias. E a outra questão, por exemplo, temos visto muitas das vezes a falta de prestação de contas nas igrejas acaba minando aquilo que é um bom manuseamento. Prestar as contas a quem? Prestar as contas. Ao governo? Não ao governo. Prestar as contas ao nível das igrejas. Nós sabemos... E como é que você sabe que nas igrejas não se presta contas? Não, esses conflitos... Já fez parte de uma gestão tesouraria ou tesoureira de uma igreja? Mas já fiz parte de uma igreja em que muitas das vezes nós assistimos, os dízimos que rondam dentro das igrejas não são bem geridos. Nós sabemos que muitos querem gerir dinheiro, nós sabemos onde há dinheiro, sempre há essa disputa, há quem quer estar por de frente, e o pastor muitas das vezes, como disse bem o meu colega... O dízimo era mal gerido, havia malícia da vossa parte como jovens da igreja, ao ver um pastor, por exemplo, a viver bem, não vinha ali um olho grande, mas como é que o pastor tem um carro e nós outros andamos a pé, não era por aí? Mas há que questionar este lado, né? Porque os dízimos, quando são dados, na verdade, é para sustentar a casa do Senhor. E quando nós vemos, por exemplo, um edifício que é a igreja, que é a casa de Deus, não está bem caprichado, não está bem apetrechado, estamos a ver um pastor a conduzir uma viatura da última geração, sabendo ele, por exemplo, que não tem outras fontes de renda, isso acaba minando a confiança dentro da igreja. Nós sabemos qual é o problema ou qual é o barulho que os dízimos têm trazido ao nível das igrejas. Okay. Então, esses problemas, muitas das vezes, têm acontecido por falta de prestação de contas, porque nós sabemos muito bem que o pastor não está ali pelo trabalho do seu esforço, mas está para, portanto, garantir a palavra do Senhor, e a partir dos dízimos vai se sustentar... Quando diz que o pastor não está pelo trabalho do seu esforço, pregar a palavra não é um ofício nobre? É um ofício nobre, portanto, é um chamado está a desvalorizar. Não é desvalorizar, é um chamado que ele foi colocado pelo Deus, o que significa que ele tem que desempenhar esse papel sem que nada tenha espera, portanto, de que os seus crentes possam... O pastor tem que levar uma vida assim, paupérrima. Não de forma paupérrima. Passar fome, vestir mal... Não é por aí? Não é por aí, não é por aí. Mas estamos a dizer que tem que haver prestação de contas por aquilo que é o fundo geral. Porque estamos a falar de dízimo, não é um dinheiro particular. É um dinheiro, portanto, da igreja. Então tem que ser gerido ao nível da igreja e tem que haver essa prestação de contas para evitar os conflitos como esses. Certo, muito obrigado, Monsenhor. Nhantumbo,
Como é que se resolve este problema? O seu colega de painel diz que, na verdade, é a igreja que tinha que ajudar o tribunal na resolução de conflitos. E na sua ótica, como é que vê a solução para este barulho da igreja apostólica? Existem assuntos muito profundos que o homem natural não terá discernimento para ter uma compreensão. Amém. Porque é imprescindível que o homem ele venha morrer e nascer novamente. O que é morrer e nascer novamente? O sepultamento do velho homem, a carne, e volta a nascer um homem espiritual. Porque quando a igreja, a espinha dorsal de uma igreja é espiritual, naturalmente que esta igreja ela vai crescer e ela vai dar frutos. Porque por intermédio dos frutos nós conseguimos ver a árvore. Ou por intermédio da árvore nós conseguimos ver os frutos. O nível de imoralidade que existe em certas igrejas, isto tem manchado aquilo que é o bom nome das demais igrejas. Naturalmente que não existe nenhuma igreja perfeita, porque quem faz a obra de Deus é o homem. O homem, ele já é um sujeito imperfeito e não vai ser este indivíduo que vai trazer a perfeição dentro de uma instituição denominada igreja. Mas é importante que este homem seja nascido de Deus. Nós temos ouvido muito falar de batismo com o Espírito Santo, temos ouvido falar de profecias. Olha, o homem de Deus, ele é formado, e a formação do homem de Deus não é no nascer e não é no descansar. Quando digo nascer, falo do novo dia. Quando digo descansar, ir à cama. O nascimento de um homem é todos os dias. É negar-se a si mesmo. Porque quando nós negamos a nós mesmos, estamos a dizer que estamos a lutar contra a velha criatura. E a velha criatura é esta que, com facilidade, ela é dominada com o pecado. Porque o que nós estamos a olhar aqui nesta igreja, eu vou ser claro, eu vou ser mais contundente, mais afincado, é a ausência do espírito do domínio próprio. Porque quando não há um domínio próprio, não há alegria. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a boa convivência. Um dos frutos do Espírito Santo é a capacidade de discernir. Assim está a acusar a velha apostólica de o Espírito Santo estar ausente ali na igreja. Não, não é isso que estou a dizer. Eu aqui não estou a tocar a velha apostólica. Eu estou aqui a dizer aquilo que são os frutos. Porque esses frutos... mas então me diz que não está a ver discernimento, não está a ver domínio próprio. Eu pergunto, está a dizer que ali na igreja velha apostólica não temos pessoas com o Espírito Santo para poderem dominar com sabedoria a igreja? Não, eu volto a rebater assim, Clemente Carlos. O que eu estou a dizer... A minha ou a minha questão? A sua questão. O que eu estou a tentar dizer aqui é algo simples de compreender. Indivíduos como estes, Nicodemo nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus Cristo disse a ele: olha, há uma necessidade de morrer e voltar a nascer de novo. Nicodemo questionou o Senhor Jesus Cristo: como é possível, com esta idade que eu tenho, voltar a nascer de novo? Porque ele não entendia a palavra espiritual que o Senhor Jesus Cristo estava lhe a passar. O morrer e voltar a nascer de novo significa o sepultamento da velha criatura. Porque quando nós passamos a ser verdadeiramente servos de Deus, nós somos os primeiros nos sacrifícios, os últimos nos benefícios. Mas hoje a pirâmide está invertida. São os últimos nos sacrifícios e são os primeiros nos benefícios. Por isso que eu aqui chamo a atenção o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para passar a ser mais atento ou mais atenta nas igrejas. Porque muitas das vezes nós temos visto aqui muita imoralidade dentro das igrejas. Hoje, falar de uma igreja, hoje na qualidade de um evangelista, aproximar alguém e falar: Senhor Jesus Cristo, posso em algum momento ser pontapeado, posso em algum momento ser descredibilizado, em algum momento ser inferiorizado, ser reduzido a cinzas. Por quê? Porque muitas das vezes aquele lugar que deveria ser um lugar santo de adoração tornou-se um lugar de vergonha, tornou-se um lugar de vexame, onde nós temos visto alguns indivíduos que intitulam-se líderes, que intitulam-se evangélicos, que intitulam-se apóstolos, mas a sua conduta deixa muito a desejar
desejar, não somente fora da igreja, mas dentro da própria igreja. Repito, não existe nenhuma igreja perfeita. O único indivíduo perfeito, sujeito perfeito, é o próprio Deus, é a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses três formam um, e este um é santidade. Neles não há pecado, mas nós, filhos do homem, que saímos da barriga de uma mãe, nós somos falhos, somos pecadores, mas a partir do momento em que nós somos sujeitos a ter um novo nascimento, estamos a dizer que ganhamos aquilo que é o caráter, ganhamos aquilo que é a dignidade. A nossa imagem, ela não passa a ser uma imagem falsa, porque de dentro para fora nós somos transformados, porque o verdadeiro evangelho é aquele que transforma o interior, não é aquele que procura embelezar, aquele que procura colocar aquilo que é uma maquiagem para trazer uma impressão de uma determinada pessoa que não é. Não, é um indivíduo genuíno, tem duas palavras, é sim ou não. Então, o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, antes de certificar uma igreja, antes de dar licença a uma igreja, é importante primeiro compreender a idoneidade e fiscalizar aqui algumas igrejas que estão a manchar aquilo que é a moralidade dentro do nosso país, porque hoje nós compreendemos que existem indivíduos que vão pedir aquilo que é uma credencial, aquilo que é uma licença ao Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, não para levar as pessoas perdidas à salvação, não para levar as pessoas perdidas a ter um encontro com Deus. Eu, Clemente Carlos, estou aqui a falar contigo, eu sou fruto do evangelho. Hoje, eu estou aqui porque alguém me falou do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu sinto que dia após dia há uma transformação na minha vida, porque Jesus Cristo, ele tem um projeto em nossas vidas. E este projeto, ele só é materializado se nós nos deixarmos ser usados por ele. Porque a cada dia, Jesus Cristo, ele vai trabalhando em qualquer servo que existe. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu vou para a casa do oleiro. Então, Jesus Cristo permitiu com que o Espírito Santo permitiu com que Jeremias fosse para a casa do oleiro para compreender como é que Deus trabalha. Era um vaso quebrado e foi vendo que aquele homem que um dia foi quebrado, que foi bêbado, que foi drogado, foi um homem que não tinha palavra. Mas é possível sim, por intermédio do evangelho, aquele que era ladrão, que era bandido, que era drogado, que era bêbado, tornar-se uma nova criatura. É deste evangelho que eu me refiro, porque não se forma um homem de Deus com profecias. Você aí, amanhã você vai casar. Você aí, amanhã vai ter um carro. Não é mal, o homem de Deus tem que profetizar. Mas o que eu estou a dizer é que a base de sustentabilidade de uma igreja não pode ser de profecia. O homem de Deus deve aprender a meditar. O homem de Deus deve aprender a ter uma comunhão com Deus. O homem de Deus deve aprender a meditar nas escrituras de Deus. E isto vai desenvolver nele um sentimento de querer conhecer mais a mais o Senhor Jesus Cristo, e não pura e simplesmente irmos a uma congregação porque existe lá alguma coisa que nós vamos receber. A maior bênção que um ser humano pode receber é o próprio Jesus Cristo em sua vida. A questão dos bens materiais, isto é consequência daquilo que nós pela pregação, que é o próprio Espírito Santo. Sinto vergonha em interromper a Vossa Excelência, homem de Deus, porque é um momento de pregação. Entretanto, a televisão funciona a base de tempo, infelizmente. Não podemos deixar o eclesiástico terminar aqui a sua dissertação. Massuriri, qual seria a solução para este barulho? Concorda que o governo tinha que apertar mais no licenciamento de igrejas? E se sim, como é que o governo vai saber se a igreja é séria, esta não é? Olha, Clemente Carlos, a própria Bíblia, na voz de Deus, ele fala de respeitar as instituições do governo. Conforme eu disse na minha Gênesis, que as igrejas são espaços espirituais, mas também são espaços sociais, onde indivíduos, onde seres imperfeitos frequentam em busca de uma salvação. Daí sim que há necessidade do governo apertar um bocadinho o cerco, não só apertar, mas também dentro desse Ministério de Justiça tem que haver homens de Deus capazes de fiscalizar as igrejas
de modo que tragam aqui uma separação com claridade dentro das igrejas entre a fé, o poder e, portanto, a ganância que muitas vezes tem destruído, tem trazido esses conflitos dentro da igreja, perdendo assim a sua missão ou o seu foco principal, que é da salvação do homem. Ok? Outra solução é mesmo a mediação de conflitos entre partes profissionais. É preciso que haja uma mediação de conflitos de modo que se resolva esses problemas sem que precisamente entre, portanto, no hasto público para poder se aperceber... Onde é que é essa parte profissional? Não, mediação prefiro... de conflito entre partes profissionais. Partes profissionais... No eclesiástico ou não, no profissionalismo? Estamos a falar das instituições. Existem instituições de governos. Por exemplo, depois recorreram ali às instituições do governo que era para mediar esses conflitos. Ok. Essas instituições profissionais... Essa é a parte profissional. Exatamente. Essa é a parte profissional. Mas também este outro lado que eu havia feito menção aqui, que é a separação de poder de forma clara entre o poder, a fé e a própria ganância dentro das igrejas. Mas também a ganância ali na church, a ganância. Há muita ganância. Okay. Por isso que em pequenos conflitos que existem dentro das igrejas, tu vês homens de Deus a querer abrir a sua outra igreja. De forma particular, que é para ter o poder de controle absoluto sobre toda a gestão que a igreja vem, portanto, tendo aquisições. Mas se esse pastor, a missão dele na terra, Deus lhe trouxe para pregar, então teve um problema na igreja mãe, na igreja que lhe criou, ele sai e abraçou a igreja, isso é ganância? Podemos considerar ganância quando quer. Podemos considerar ganância quando quer. Por exemplo, conforme eu estava a dizer aqui na minha gênese da intervenção, que, por exemplo, quando não há uma prestação de contas de forma clara, é um dos conflitos que tem sido muito arrolado a nível das igrejas, a falta de prestação de contas. Nós queremos perceber, quando entramos na igreja, como é que o dinheiro, por exemplo, é gerido. Quando nós vemos que o dízimo, por exemplo, está a beneficiar um determinado grupo, isso nos coloca, portanto, em uma situação de que este benefício não está a afetar a nós. Então sempre vemos a necessidade de estamos a ver uma necessidade de uma exclusão dentro da igreja, dali que nós começamos a optar em criar as outras igrejas, que é para ter um poder total, para poder controlar tudo que entra dentro da igreja e tudo que sai. É ali onde eu começo já a olhar pela ganância. Tanto que esse chamado hoje em dia, os que lideram essas igrejas, nem todos têm um chamado de Deus. Nós sabemos que hoje em dia há formações, há teologias em que formam essas pessoas para terem este lado crítico, para ganharem outras experiências. Há outros que não tendo esse chamado de Deus, acabam, portanto, olhando para esta parte de formação, em que depois acha-se que já está pronto para poder dar um evangelho, em que muitas das vezes nós estamos a encontrar profecias dentro da igreja e não meramente aquilo que se pretende alcançar dentro de uma igreja. Os homens de Deus atualmente estão mais preocupados em trazer profecias que essas, por um lado, podem ser consideradas como visões normais, como qualquer ser humano podia ter, mas os líderes religiosos acabam transformando essas visões em profecias em que muitas das vezes não são cumpridas. Muitas das vezes trazem profecias que um ser humano normal, fora da confissão religiosa, consegue perceber que esta percepção ou esta matéria pode dar em isto, mas os homens de Deus se aproveitam disto para trazer isto como profecia, para fazer valer a pena a sua posição, o seu posicionamento dentro de uma congregação religiosa, o que muitas das vezes acaba minando. Então, soluções são essas, em que são a partir da mediação dos conflitos por partes profissionais, também a separação de poder de forma clara dentro da igreja, prestação de contas, também tem que haver aqui uma liderança colegial que possa permitir uma boa convivência, portanto, dentro da igreja. E o que estamos a vivenciar hoje em dia é muito triste.